acredito que, para você, gestor, um dos maiores desafios na gestão, na condução da equipe, seja a motivação das pessoas. E você deve se perguntar no seu dia a dia, mas eu já promovi essa pessoa, eu já dei dinheiro para ele, eu já coloquei ele num cargo a mais, eu já dei mais função para ele. E você deve se perguntar, não sei mais o que fazer para essa pessoa e ela ainda continua no mesmo modelo de comportamento dentro da sua academia. Ela não se desenvolve, ela não se interessa, ela não se compromete, ela não reage à sua intenção de motivá-la. Eu vou te dizer que você está fazendo uma coisa que não está fazendo sentido para este colaborador. Você está tentando motivá-lo sob a sua ótica e não a ótica dele, não nas coisas que para ele fazem sentido. O que está acontecendo é que esse seu canal de interpretação do que motiva efetivamente as pessoas não está acontecendo porque você não conhece a motivação do outro. Motivação é aquilo que a pessoa, é o porquê que as pessoas fazem as coisas. Quando a gente fala de gente, a gente está falando de comportamento e a gente está falando de motivação. No que diz respeito ao comportamento, o comportamento é o nosso como. É como eu faço, como eu ando, como eu reajo, como eu ajo, como eu me visto, o tom da minha voz, é a maneira como eu imprimo um determinado tipo de atitude em relação a algo que foi percebido por mim, é como eu vejo as coisas, mas a motivação é o nosso porquê. Então, se como, de acordo com o meu comportamento, eu faria de uma determinada maneira, a motivação muda completamente a minha forma de agir porque as coisas deixam, ou não, de fazer sentido em determinado assunto. Um exemplo que eu vou te dar é, você pode, por exemplo, ter uma pessoa que é proativa, né? Que ela tem uma proatividade, que ela é mais acelerada, que ela está sempre na frente e ela parece ser motivada, mas em um determinado momento ela para de agir ou ela para de executar as tarefas até sem você pedir. E você não sabe por que aconteceu isso. Pode ser, por exemplo, que esta pessoa, por ser proativa, não porque ela é proativa, mas sendo proativa, ela tenha como motivação um motivador que é voltado só para resultado, só para dinheiro. E se ela não estiver tendo este resultado de dinheiro, efetivamente, ela se desmotiva, então ela para de produzir. Ou então essa mesma pessoa proativa, ela pode ter uma motivação que é mais voltada para olhar para o outro, com a preocupação com o ambiente, preocupação com as pessoas. Então ela fica na proatividade para querer fazer as coisas para os outros e não necessariamente no ambiente de trabalho. Então, o que você, gestor, precisa efetivamente fazer para descobrir qual que vai ser o melhor canal de comunicação com a tua equipe é entender de comportamento e de motivação. E esta motivação, a gente tem um estudo que fala sobre 6 modelos de motivação, 6 motivadores que seria interessante que você entendesse para poder, inclusive, fazer essa combinação entre o que e como as pessoas fazem e por que elas fazem. A motivação teórica, normalmente as pessoas que têm motivação teórica são pessoas que se preocupam muito com verdades traduzidas em conhecimento. Então, o que as motiva é o estudo, é a cognição. Então, elas querem aprender cada vez mais em busca de uma verdade ou de uma inverdade. São pessoas que normalmente quando eles não sabem, eles vão buscar. Então são pesquisadores, são pessoas que estão sempre com um livro, com uma apostila, com um curso novo. Eles até fazem curso que nem tem muito a ver com a profissão deles, mas eles precisam estar se alimentando e se nutrindo de informação. Um professor de musculação que ele usa muito termo técnico, ele usa muita nomenclatura, ele fala mais difícil, ele é apoiado em muita informação, ele vai buscar referência. Quando a gente fala de comportamento, normalmente este perfil está associado a um modelo de comportamento que é um cara normalmente mais racional, que busca esse tipo de informação e está apoiado em processos, mas não necessariamente, porque como eu te disse,
o comportamento é como e a motivação é por quê. Então, independente do comportamento, o motivador teórico faz isso. E que ele pode ser de um outro comportamento que não seja necessariamente ligado a processo e método, mas ele gosta de conhecimento. Então, esse cara é bom você usá-lo, por exemplo, ele vai se motivar para você chamá-lo, por exemplo, para construir a metodologia de trabalho da tua academia, principalmente no que diz respeito a treino, a periodização, ou se a pessoa é da motivação teórica, né? Ele é teórico e ele trabalha com vendas, como que ele constrói o processo de venda, como que ele faz reciclagem de treinamento, como que ele constrói, por exemplo, o que falar com cada tipo de cliente. Ele vai adorar estudar para poder te dar essas respostas e poder te ajudar, inclusive, na construção de mais conhecimento para a equipe. Então, envolva-o nos programas de reciclagem, nos programas de treinamento e desenvolvimento, inclusive nos programas de avaliação de desempenho. Ele pode te ajudar a construir este material todo para avaliar toda a sua equipe. Então, é uma excelente pessoa para te ajudar com informação, com conhecimento, com processo, em busca de uma verdade, de excelência, de qualidade na tua academia. Sabe aquelas pessoas que são workaholic, que fazem as coisas tudo correndo, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, que parecem que são pilhadas, que você conversa com elas, elas acabam até te interrompendo e elas já querem fazer, sem até nem pensar direito no assunto? Normalmente, pessoas assim, e você deve ter pessoas assim lá na sua academia, têm uma motivação chamada utilitária. Essas pessoas não se importam de trabalhar para você horas a fio, muitas horas por dia, fazer várias tarefas, cumprir várias coisas, desde que elas entendam ou sintam ou percebem que estão tendo um retorno em relação a isso, um retorno sobre o tempo e a energia que elas estão se dedicando a uma tarefa ou uma função lá na sua academia, que pode ser em dinheiro, que pode ser em reconhecimento, em elogio, que pode ser através de uma promoção, um presente. Então elas têm que saber que o tempo que elas estão se dedicando está fazendo sentido para elas, que elas estão tendo um retorno sobre essa energia, sobre essa dedicação que eles estão te dando em termos de tempo, energia e trabalho. Então, enquanto um motivador teórico, né, a pessoa que tem uma motivação mais teórica, ele busca a verdade, ele quer estudar, o motivador utilitário quer saber o que faz com isso. Então, ele quer botar coisas em prática. Então, normalmente, o que você pode utilizar pessoas que têm essa motivação? Você pode colocá-los para praticar uma determinada metodologia, uma aula nova. Você pode montar a metodologia, estabelecer o processo e colocá-lo para aplicar isso e ver que resultado isso vai ter. O utilitário tem foco em resultado, ele quer efetivamente saber o quanto que isso devolve para ele. Então você pode dizer para ele, inclusive, olha, eu vou te apresentar uma metodologia, um processo, uma nova ferramenta que você vai colher este resultado e com isso você vai ganhar alguma coisa, que pode ser um benefício, que pode ser mais credibilidade, que pode ser dinheiro, que pode ser algo que dê retorno para ele. Então, para motivar pessoas que tenham este tipo de perfil, eles têm que saber que tudo que eles estão fazendo vai retornar para eles. Eles detestam perder tempo com aquilo que eles não estão sentindo que tem um porquê de estar ali, senão eles se desmotivam. Utilitários detestam sentir que eles estão se dedicando a algo para que essa coisa aconteça, seja realizável e realizada, e tem alguém que esteja empatando, né? Então ele percebe que ele está gastando tempo à toa, ele para de fazer. Quando você perceber que uma pessoa que normalmente trabalha muito, é bastante acelerado, é proativo, vem para cima, quer fazer um monte de coisa, é porque ele não está vendo que o que ele está fazendo, a dedicação dele está dando retorno para ele. Então é a hora de você intervir e perguntar, o que aconteceu? Você não está conseguindo enxergar que isso que você está fazendo está te dando um resultado, está te dando um retorno? O que você tem para me dizer a respeito? Aí sim ele pode te dizer, eu estou gastando tempo à toa, ou eu não estou sendo valorizado, ou eu não estou ganhando o dinheiro que eu acho que eu mereço, e aí por diante. Aí você consegue, ao entender isso, trazer ele para perto de você e estabelecer uma excelente relação de custo e benefício, que é o que o utilitário gosta.
A busca da autorrealização, de contemplar coisas, essa é uma motivação estética. A estética ou o motivador estético, pessoas que são assim, eles têm um olhar subjetivo sobre as coisas. Ele entra num ambiente, por exemplo, ele começa a perceber a harmonia do ambiente. Ele não consegue trabalhar num local muito cinza, muito só organizado. A organização tem que ter um quê de belo, tem que fazer e que faça sentido para ele. Uma pessoa que tem esse tipo de motivação tem muita dificuldade em processos que não tenham essa subjetividade incluída ou embutida. Que é um exemplo muito prático, é a planilha. Um cara que tem a motivação, uma pessoa que tem a motivação estética, ele vai olhar para uma planilha e vai procurar cor na planilha. Ele vai procurar se todas as fontes estão harmoniosamente colocadas, se não tem se não está destoando uma fala da outra. O estético ele tem muito este olhar de harmonia do ambiente, harmonia entre as pessoas. Ele é uma pessoa dedicada, mas ele tem um tempo limite para isso. Ele sabe definir bem o tempo dele. Então, o tempo que ele está trabalhando tudo bem, ele está lá dedicado e ele vai fazer deste ambiente de trabalho algo muito harmonioso, mas ele vai haver um momento em que ele precisa parar para ir relaxar, ter qualidade de vida. O estético, né, a motivação estética, ela busca equilíbrio. Então ela busca equilíbrio tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto na vida amorosa. Tudo isso tem que ter muito sentido, tem que estar interligado. Essas pessoas são muito legais para você utilizar na sua academia e eles vão se motivar com isso, de você trazê-los para eventos. Então, por exemplo, a decoração de um ambiente de evento. Esse cara da estética serve muito para isso, porque é uma coisa que para ele faz muito sentido. Decoração, harmonia de ambiente é desta motivação. Então, quando você consegue descobrir isso e você solicita dessa pessoa que ela efetivamente te entregue aquilo que para ela faz muito sentido, automaticamente ela executa uma tarefa sem nem que você peça. Então, o estético ou a motivação estética é essa pessoa. Ela tem que ter equilíbrio de ambiente. Como você tem uma equipe diversa, provavelmente na sua equipe você tem vários tipos, tanto de comportamento quanto de motivação, você tem que estar muito atento para perceber individualmente o que satisfaz as outras pessoas. E lembra de uma outra coisa. Esse cara estético, ele tem muito como ele tem esse equilíbrio da harmonia, ele vai tentar fazer isso com o ambiente como um todo. E tem outros motivadores ou outras motivações que não gostam e que podem se incomodar. Aí o seu papel é de tentar você harmonizar o ambiente, dizendo que se para um é importante que tudo esteja tudo no lugar, bonitinho, organizado e bonito, para outro não. E que isso faz parte do bom ambiente de trabalho. E com isso você vai contribuir efetivamente para melhorar o clima e fazer com que as pessoas se respeitem, que esse é o grande segredo de saber lidar com gente. Se a gente tem uma motivação que se preocupa com a harmonia do ambiente, tem uma outra motivação que se preocupa com a harmonia entre as pessoas, que se preocupa em ter boas relações, é não conflito, é o relacionamento humano. Essa é uma motivação social. Muito provavelmente não, com certeza você tem na sua academia aquelas pessoas que olham para a harmonia entre as pessoas. Então sabe aquela situação de estresse? Essas pessoas não suportam. Uma situação de feedback, elas ficam tensas, porque elas não querem causar conflito. É o não conflito, eles são resistentes até essas pessoas por uma questão de não desequilibrar o ambiente, na verdade, o status quo. Então essas pessoas fazem as coisas muito olhando para o todo, são pessoas que elas querem ajudar o tempo inteiro, são aquelas pessoas que estabelecem parcerias com muita naturalidade, são pessoas que gostam de conviver com outras pessoas, de saber que estão ajudando ao próximo. Existe um problema nessas pessoas com motivação social, que as pessoas pedem muitas coisas para elas. Até você, gestor, se já identificou alguém dentro da sua equipe que tem esse perfil, por instinto, você já pede várias coisas para ela fazer, porque como ela não diz não, ela está sempre muito voltada a satisfazer e a ajudar, então normalmente é aquela pessoa que tem aquele ombro amigo, que tem um bom ouvido, que quer fazer as coisas pelas pessoas e normalmente ele se sente usado
abusado pelos outros. E a gente faz isso, né? É natural que uma pessoa que tem essa motivação e que se mostre muito disponível a ajudar as outras pessoas, a gente peça a ajuda dela o tempo inteiro. Por que ela não fala não? Então, para ela tudo bem também. O que tem que ter de limite aí, você gestor? Porque você tem que saber organizar isso muito bem e não deixar passar do limite da outra pessoa, que essa é a sua habilidade em lidar com elas, né? É você saber até onde você vai pedir coisa para ela e que para essa pessoa que tem a motivação social é consciente sua, e você vai dizer a ela, vou te pedir isso porque eu sei que você é uma pessoa que não diz não, mas eu não quero abusar de você, não quero abusar da sua amizade. Isso para ela já vai ser uma maneira de você reconhecer nela esta motivação, e ela vai querer cada vez mais ajudar o ambiente. Essas pessoas, normalmente elas servem muito para equipe. São pessoas que trabalham muito em harmonia com outras pessoas, e o trabalho em equipe fica muito bom com pessoas que têm esta motivação. Então, o que você pode usar essas pessoas para o bem delas e para o bem da tua empresa é reuniões. Por exemplo, elas podem ser pessoas que arrume o ambiente da reunião para deixar todo mundo confortável. Você pode pedir para ela montar um coffee break, ela sai para comprar as coisas. Você pode pedir, por exemplo, para ela arrumar a sala para deixar o ambiente para que as pessoas tenham conforto. É diferente da motivação estética, que é o belo, né? No caso da social, não, ela quer o conforto das pessoas, ela quer o bem-estar. Então são pessoas que, por exemplo, elas servem muito para recepcionar as outras pessoas na academia, elas servem muito para olhar o problema do outro. Por exemplo, você pode até colocar essas pessoas na linha de frente para entender quais são as necessidades do cliente na sala de musculação. Se você quiser fazer, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, essas pessoas com motivação social são ótimas, porque as pessoas se abrem com elas. São aquelas pessoas que têm sempre um tempo para se dedicar ao outro, né? Então você pode usá-las para o benefício do outro e da sua empresa. E elas não vão se sentir mal, não, porque relacionamento humano, relacionamento com as outras pessoas, sabendo que elas estão de alguma maneira ajudando o ambiente como todo, para elas é um motivo de se sentirem motivadas, de quererem ajudar cada vez mais. Então, deixe claro que você não está abusando dela, mas que você vai gostar muito de saber que elas que gostam de ajudar as outras pessoas, estejam efetivamente ajudando não só a equipe, como a você, gestor, como os clientes também. Pódium, medalha, primeiro lugar. Essa é uma motivação do individualista. O que é uma pessoa com esta motivação individualista? A primeira coisa que você precisa pensar é que não confunda o cara ter essa motivação individualista com ser egoísta. Ele não é necessariamente egoísta, ele só quer vencer, ele quer o primeiro lugar, ele quer ser reconhecido, ele quer saber que ele é o melhor, ele luta para ser o melhor, e ser o melhor naquilo que ele faz, ser o melhor na equipe, ser o melhor sobre a sua ótica, ser o melhor para ele mesmo. Ele não quer derrubar ninguém, não significa que porque ele quer ser o primeiro, ele colocou alguém em segundo, ele não se preocupa se ele colocou quantas pessoas para trás, a preocupação dele é ser o primeiro. Então, esse tipo de motivação é mal vista, inclusive por ele mesmo, porque uma pessoa que tem essa motivação individualista, que quer ganhar a todo custo, ele se preocupa muito em não infringir valor, e a gente não está falando de valor, nós estamos falando de motivação. A motivação, o porquê que ele faz as coisas, a individualista, ele faz as coisas para ganhar prestígio. Ele quer ser o melhor professor. Um exemplo, sabe aquelas campanhas de endomarketing que acontecem em outras empresas, que você muito provavelmente já deve ter visto, ou se você não tiver aí na sua academia, que é o melhor colaborador do mês? Sabe aquela história? Esse cara que tem a motivação individualista, se ele não tiver todos os meses como sendo o melhor colaborador do mês, ele vai se rasgar de raiva. Ele vai se desmotivar ou vai lutar com unhas e dentes até ele perceber que ou ele não está sabendo, quer dizer, se ele não tiver conhecimento, ele não vai saber por que ele não está sendo reconhecido como sendo o melhor, porque sob a ótica dele, ele é o melhor. E você, gestor, precisa dizer para ele que as outras pessoas também têm as suas motivações e têm também os seus pontos de vista e também estão lutando para conquistar um lugar, né? um lugar de destaque, uma posição de destaque. Então, uma coisa importante de você, gestor, que você, gestor, tem de inclusive amenizar esse tipo de motivação, porque esse cara com motivação individualista,
ele automaticamente, em detrimento de querer sobressair-se, ele acaba diminuindo as outras pessoas, mas é naturalmente, ele não faz intencionalmente, é da motivação dele. Então cabe a você, gestor, tentar equilibrar este ambiente, porque um cara como esse pode desequilibrar o clima da organização. As pessoas podem perceber nisso e tratar isso como sendo uma parte muito egocêntrica dele, que não tem necessariamente a ver com egocentrismo, porque aí são outras análises que a gente tem que fazer. Tem que analisar valor histórico, cultura, comportamento, tem uma série de outros indicadores de comportamento que vão dizer sobre como essa pessoa se comporta ou não, né? Então não é bem essa questão. O individualista tem que tomar um pouco de cuidado, porque como ele vai querer pegar o microfone e sair falando, ele pode diminuir as outras pessoas naturalmente. Então você tem que ser esse balizador, de deixar a equipe muito consciente de que isso é apenas uma motivação, que a intenção dele não é derrubar ninguém, e deixá-lo muito confortável de querer conquistar o espaço que ele acredita que ele merece, porque se ele faz isso, ele está te entregando o melhor dele, e também você não pode diminuir isso, você não pode impedir uma pessoa de motivacionalmente, seja ela qual for, principalmente no caso do individualista, que é um cara que quer crescer, de querer isso, porque se você fizer isso, você vai estar impedindo que ele entregue o que ele tem de melhor, que é querer vencer cada vez mais. E quando ele faz isso com ele faz isso com você naturalmente. Então, este equilíbrio é muito importante que você tenha e que você tenha bastante discernimento e bom senso para equilibrar este ambiente. O individualista ele não se preocupa muito se o ambiente está ou não harmonioso, ele se preocupa um pouco com ele. Ele tem mesmo essa conotação individual, mas é por ele e não é pela equipe. Então use esse profissional da melhor maneira que você conseguir para obter excelentes resultados e ainda mantê-lo na sua equipe, porque ele pode ser um excelente talento para você. Pessoas que seguem regras, que seguem processos, que seguem procedimentos e que cobram isso das outras pessoas. Essa é uma motivação tradicional. Só que essas pessoas, elas têm aquela coisa da família, sociedade, tradição, regra, processo. Elas se incomodam demais quando as outras pessoas não cumprem estas regras. E você tem um trabalho com esta pessoa que é dizer a elas que nem todas as pessoas pensam como elas, porque dentro da motivação, do porquê de cada uma das pessoas, para eles aquilo faz muito sentido. E você que é gestor, que provavelmente tem a sua própria motivação e o seu próprio modo de ser, agir e reagir, você também tem que fazer essa adaptação em cima das pessoas que você convive. Então eu sei que isso não é uma tarefa muito fácil não, mas o tradicional ele tem regra própria, e ele cobra isso do ambiente, principalmente do ambiente de trabalho. Um exemplo são os guias, os processos, os métodos, os procedimentos. Se você marcou uma coisa com um cara tradicional, ele vai querer cumprir aquilo. E tudo no tradicional, ele leva para um lado mais, não é nem religioso, mas de ritualístico. Inclusive. Então, se você combinou com ele uma coisa, durante um ano ele monta aquilo na cabeça dele de uma maneira que se fugir um pouco a rotina ou a regra que foi pré-estabelecida, para ele incomoda demais. E ele cobra isso e ele cobra isso de todo mundo. Então, ele na equipe, ele pode ser visto como aquela pessoa muito meticulosa, muito cheia de processo, muito em cima das cobranças. Só que ele necessariamente, ele faz tudo isso, só que se em algum momento acontecer dele ter que fugir à regra ou a regra escapar, ou do olhar dele, ou de uma situação que ele esteja envolvido, ele dá um jeito de criar uma nova regra para que esta outra regra prevaleça. Então, o cara tradicional, você tem que tomar bastante cuidado com ele, e ele também, né, precisa conhecer os seus limites, para não ficar aquela pessoa que fica dando desculpa para tudo. Então, um exemplo, você tem que me mandar um relatório toda semana. Um exemplo de tradicional. Aí ele te manda um relatório toda semana. Em algum momento ele esqueceu por algum motivo, ou não deu tempo. Aí ele dá uma desculpa ou ele cria uma nova regra para justificar o motivo pelo qual ele quebrou a regra anterior. Isso é um balaio de gato, na verdade. É um grande desafio para você, como gestor, principalmente se você não tiver essa motivação, e é também um grande desafio para as outras pessoas. Motivar uma pessoa da tradição é cumprir.
é fazer cumprir aquilo que foi combinado. Então, se você combinar com ele alguma coisa, cumpra o que foi combinado com ele. E deixe muito claro para ele qual será o próximo passo, porque o cara da tradição, o tradicional, ele é uma pessoa que tem rotina, que gosta do dia a dia, que não tem problema em ir todo dia para academia e sair todo dia. Ele faz as coisas todo dia de uma maneira muito óbvia, que para ele é muito bom. Gestor, o que não dá certo no que diz respeito a motivar as pessoas da mesma maneira. Isso não dá certo. E por que isso acontece? Isso acontece porque você, gestor, tem as suas motivações pessoais. Então, veja quais são as suas motivações pessoais, mas principalmente identifique a motivação das outras pessoas, como cada uma delas percebe o ambiente e age e reage. Tanto no como, que é o comportamento delas, quanto na motivação, que é o porquê que elas fazem as coisas.